coleguinha, tudo jóia? Meu nome é Silvana Garofalo e hoje nós teremos uma aula de matemática. Vamos falar de números inteiros. Então, adição e subtração de números inteiros com o uso de parênteses. Para a gente entender, voltamos na nossa aula brincando com os palitinhos. Então, como que fica? A regra, números positivos vai ser fichas azuis ou palitinho azul, né? Números negativos, eles serão representados por ficha vermelha, né? Ou os palitinhos vermelhos, né? E o zero, como que é representado o zero? Quando tiver a junção de um palitinho azul e um palitinho vermelho, ou ficha, né? Ele me gera o resultado zero. Então, vamos brincar, né? Eu tenho 4 positivo com 1 positivo. Como que fica? O palitinho azul representa o número positivo. Então, eu tenho 4 positivo, né? E 1 positivo. Então, olha lá. Eu tenho o 4 positivo juntando tudo, né? Porque a adição junta, ou a junta, tanto faz, né? Juntando tudo, me gera o resultado. Quanto que eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. Então, deu o resultado 5. Como que fica? Eu tenho 4 positivo com 1 positivo. Na realidade, ficou 4 positivo, 1 positivo. Você lembra da regra da aula anterior? Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Então, ficou sinais iguais, soma e conserva o sinal. Significa que positivo com positivo gera um resultado positivo. Vamos ao próximo exemplo. Eu tenho 4 negativo, ou seja, eu tenho 4 palitinhos vermelhos, 4 negativo e 2 negativo. Então, adição é o quê? Adição é juntar. Se eu ajuntei, ficou o quê? 4 com 2, ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6 palitinhos vermelhos. Significa que é o resultado 6 negativo. Então, vamos ver como é que fica. 4 negativo com 2 negativo. Ficou 4 negativo com 2 negativo. Você lembra da regra da aula passada? Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Ou seja, 4 com 2, 6. Conservando o sinal, ficou 6 negativo. Significa que positivo com negativo me gera um resultado negativo. Próximo exemplo. Eu tenho 5 palitinhos. 5 palitinhos. 1, 2, 3, 4. 5 palitinhos com 1 negativo. 5 positivo com 1 negativo. Vocês lembram que positivo e negativo, um azul e um vermelho, o que acontece? Ficou igual a 0. Então, na realidade, sobrou quanto aqui, ó? Sobrou 1, 2, 3, 4 azul. Se sobrou 4 azul, o resultado é 4 azul, que ficou 4 positivo, porque o azul representa positivo. Então, vamos lá para a convenção matemática. Ficou 5 positivo com 1 negativo. Ficou 5 positivo, 1 negativo. Aí entra a regra da aula anterior. Qual que é a regra? Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior módulo. O que é isso? Só representando aqui, ó, eu tenho 5, voltando aqui, ó, eu tenho 5 positivo com 1 negativo. Como os sinais são diferentes, você subtrai e conserva o sinal do maior módulo. O módulo é o maior número sem sinal. Então, eu vou conseguir conservar o sinal do
5. Então, ficou 5 menos 1, 4. 4 positivo. Pode colocar o sinal de positivo ou não. Então, o que eu tenho? Que positivo com negativo me gera um resultado negativo. Então, vamos lá. Próximo exemplo. Eu tenho 5 negativo. 1, 2, 3, 4, 5. Com 3 positivo. 1, 2, 3. Com 3 positivo. Olha o que acontece, ó. Juntei um azul com um vermelho, um azul com um vermelho, um azul com um vermelho. Todos esses geraram o resultado 0, porque um azul e um vermelho geram 0 resultado. Então, sobrou o quê? Sobrou exatamente 2 vermelhos. Que qual é o resultado? É exatamente 2 negativo. Então, nós temos o quê? 5 negativo com 3 positivo. Eu tenho 5 negativo com 3 positivo, sinais diferentes, porque é 5 negativo e 3 positivo. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior módulo. Quem que é o maior módulo ali no caso? É o 5 sem sinal. Então, o 5 é o meu maior módulo. Então, vai ficar o quê? 2 negativo, porque o sinal é do 5, que é o maior módulo, tá bom? Então, positivo com positivo gera o resultado positivo. Próximo exemplo. Esse outro exemplo, ele é um pouquinho diferente. Por quê? Olha aqui, por que ele é diferente. Eu tenho aqui, ó, sinal de negativo. Negativo, né? Significa retirar. Eu tenho que subtrair. Então, o que estou fazendo? 4 positivo, retirando um positivo. O que vai ser? 4 positivo. Eu tenho que pensar o quê? Tem como retirar um palitinho positivo de 4 palitinhos positivos, ou seja, um palitinho azul de 4 palitinhos azuis? Tem. Então, olha lá. Ó. Eu tenho 4, 1, 2, 3, 4 positivo, azul. Tem como retirar um palitinho azul? Tem. Então, a gente retira. É retirar. Então, cortando fora, tirando, sobrou o quê? 3 positivo. Então, como é que fica a regra? 4 positivo, retirando um positivo. Ficou o quê? 4 positivo e 1 negativo. Ficou 3. Por que 3? 4. Se não são sinais diferentes, porque é 4 positivo e 1 negativo. Sinais diferentes. Você subtrai, então 4 menos 1, 3. Subtrai e conserva o sinal do maior módulo. Quem que é meu maior módulo nesse caso? O 4, né? Então, o sinal é positivo. O que gerou? Negativo com positivo vai gerar o resultado negativo. Vamos ao próximo exemplo. 5 positivo, 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 positivo, ou seja, eu tenho 5 palitinhos azuis. Eu tenho como retirar um vermelho de azul? Não. Então, eu tenho que criar formas, né? Eu tenho que retirar um vermelho de azul. Não tem jeito. Então, eu tenho que criar a forma de pôr na parada um palitinho vermelho. Como que eu entro com isso? Olha, eu sei que um azul e um vermelho e um azul, é resultado 0. Concorda? Se eu acrescentar 0 na minha soma ou na minha subtração, não altera nada, porque 3 mais 0 ou 3 menos 0 não alterou em nada. Então, eu entrar com 0 aqui não altera nada.
No caso, é 5 com 0. Não alterou nada. Mas a diferença é, agora eu tenho um vermelho para retirar, não tem? Então, eu retirando, porque eu vou retirar um vermelho. Então, eu retirando o vermelho. Olha o que sobrou. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 6 azuis. Significa que é 6 positivo. Então, ficou 6 positivo. Vamos à regra? Olha, 5 positivo, retirando 1 negativo. Eu vou ter o quê? 5 negativo, ó, 5 positivo e 1 positivo. 5 positivo com 1 positivo vai dar 6, sem problema, né? Então, olha o que aconteceu de interessante. Negativo junto com negativo transformou em positivo. Então, tá aí a resposta, porque negativo com negativo vai ficar positivo. Vamos ao próximo exemplo. Eu tenho 4 negativos, ou seja, eu tenho 4 vermelhos. Ó, 1, 2, 3, 4 vermelhos. 4 vermelhos, retirando 2 azuis. Tem como eu retirar 2 azuis de vermelho? Hein? A pergunta é, como eu retiro 2 azul de um monte que tem vermelho? Não tem como. Então, eu tenho que criar formas e jeito para isso aqui ter o azul. Como que é? Eu sempre trago a parceria, vermelho com azul. Por quê? Há 4 negativos, 4 vermelhos, um vermelho e azul zerou, um vermelho e azul zerou, não é? Porém, a diferença é que agora eu tenho azul na minha história. 4 com 0 não alterou em nada. Porém, agora eu tenho azul para retirar. Agora dá para retirar os 2 positivos. Retirando os 2 positivos, ó, retirei os 2 positivos. Sobrou o que aqui, ó? Sobrou 1, 2, 3, 4, 5, 6 negativo. Então, como é que fica na regra da matemática? Ficou lá, ó, 4 negativo, retirando 2 positivo. Ficou 4 negativo com 2 negativo. Ficou 6 negativo. Então, olha lá como é que gerou, ó, negativo com positivo, gera um resultado negativo. Por isso que você vai escutar muito falando assim, ó, negativo com negativo, ó, negativo com positivo, é negativo. Então, conclusão. A conclusão é que sinais positivo e positivo. Se eu tenho sinal positivo na frente do parênteses, não altera nada do sinal que está dentro do parêntese. Não me altera nada do que está dentro do parênteses. Ou seja, positivo na frente de positivo vai permanecer o positivo. Então, te gera um resultado positivo. Positivo na frente de negativo, o positivo na frente do parêntese não altera o resultado que está dentro do parêntese. Então, vai ficar negativo. Negativo na frente de parêntese, o que acontece? Ó, negativo na frente de parêntese gera resultado negativo. Porque, olha aqui, ó, trocou o sinal de que está dentro aqui, ó. Negativo troca o sinal que está dentro do parêntese. No caso, o negativo troca o sinal de dentro do parêntese. A parêntese era positivo, trocando o sinal ficou negativo. Negativo, troca o sinal que está dentro do parêntese. Era negativo, passa a ser positivo. Você vai encontrar a regra básica, né? Que eles falam estudo de sinais. Ele fala também que é a multiplicação de sinais, que é positivo com positivo vai dar positivo, positivo com negativo dá negativo,
negativo com positivo dá negativo, negativo com negativo dá positivo. Então, vamos praticar um pouco. Imagine você que está lá folheando um livro ou pesquisando na internet. Aí você encontra atividades assim. Vamos colocar em prática o que aprendemos, né? E você vai colocar em prática o que aprendeu e gerar o resultado da expressão. Então, vamos lá, ó. Positivo na frente de parênteses. Permanece o sinal de dentro do parênteses. Então, ficou 3 positivo e 8 positivo. Sinais iguais. Soma e conserva o sinal. 11. O B, positivo na frente de parênteses. Positivo na frente de parênteses. Não altera o sinal de que está dentro do parênteses. Então, vai ficar o quê? Se não altera, eu posso eliminar ele. Ficou o quê? 12 positivo e 5 negativo. 12 menos 5, 7. Olha aqui, ó. Negativo na frente de parênteses. Troca. Aqui, se não tem sinal, é positivo, não altera. Então, ficou o quê? 8 negativo. O negativo troca. Então, trocando, ó. Trocando o negativo, vai passar a ser positivo. Positivo na frente do parênteses. Permanece o sinal que está dentro do parênteses. 3 positivo. Negativo na frente de parênteses. Troca o sinal que está dentro do parênteses. Era negativo, passou a ser positivo. 8 negativo, com 4 positivo, com 3 positivo, com 5 positivo, vai me gerar o resultado 4. Colocando em prática ainda. Tenho lá 8 negativo com positivo na frente do parênteses. Não altera o que está dentro do parênteses. Se não altera, como é que fica 8 negativo e 7 negativo? 8 negativo com 7 negativo, 15 negativo. Negativo na frente do parêntese, altera o sinal de mais e menos de dentro do parênteses. Então, vai ser negativo, vai passar a ser positivo. O positivo vai passar a ser negativo. Ficou o quê? 3 positivo e 4 negativo. 3 positivo com 4 negativo, 1 negativo. 8 menos o que está dentro do parênteses. Ficou o quê? Negativo na frente do parênteses. Você vai trocar o sinal de que está dentro do parênteses. Então, 8 vai permanecer. Aqui, se não tem sinal, é o quê? O positivo pode colocar ou não. Então, no caso, se não tem, ele é positivo. Trocando o sinal, ele vai ser negativo. Aqui, negativo. 3 negativo. Trocando o sinal, vai passar a ser 3 positivo. 8 positivo. Trocando o sinal, 8 negativo. Você lembra no lar, palitinho azul com vermelho? É a mesma coisa. Eu tenho aqui, ó, 8 palitinhos azuis com 8 vermelhos. Anulou, deu 0. 8 menos 8 dá 0. Sobrou o quê? Menos 1 com 3 positivo. Sinais diferentes. Subtrai e conserva o sinal do maior módulo. Então, vamos lá. 6 negativo vai permanecer 6 negativo. Positivo não altera. Então, eu tenho 4 negativo e 8 negativo. Somando tudo, né? Porque sinais iguais soma. Somando tudo, vai dar 18 negativo. Próximo exemplo. 5. 5 na frente de... 5 permanece, o negativo na frente do parêntese. O negativo na frente do parêntese troca. Então, é positivo, passa a ser negativo. É positivo, passa a ser negativo. Positivo na frente do parêntese, não altera em nada. Então, ficou 4 positivo e 5 negativo. 5 menos 5, zerou. Aqui deu menos 4. Com 4 negativo com 4 positivo. Zerou. Então,
Imagina que você está lá na cidade, né, de Catanduvas, ou você mora em Catanduvas. Camanducaia, perdão, em Camanducaia. Vamos mudar. Aí você tem a temperatura de 1 negativo às 20 horas e 4 que zerou na madrugada. Então, descendo, ó, os 4 graus. Então, eu tenho 1 negativo, trocou o sinal, ficou 1 negativo menos 4 negativo, 5 negativo. Aqui ficou a tabela de jogo. Por hoje você aprendeu, né, adição e subtração com o uso de parêntese, né? E um pouco de aplicação. E por hoje é só. Até a próxima aula.